Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Oi, Walter. Oi, Martin. Você vai bem? Não me pergunte. É claro que eu vou bem. Tem sido uma correria, né? Mas hoje nós temos um convidado especial. Muito especial. Gostaria de apresentá-lo, afinal você já trabalha com ele. Sim, eu conheço o Shabazz há muito tempo. E eu estou feliz por estar conversando com o Shabazz hoje. Ele tem um testemunho incrível, as pessoas deveriam ouvi-lo. Ele é uma fonte inesgotável de conhecimento e é muito ativo em seu trabalho. É um privilégio poder conversar com ele e estabelecer contato com o mundo islâmico. Oi, Shabazz. Olá, Walter. Olá, Martin. É bom estar com vocês também. Muito bem. Também temos um contexto que nos levará ao tema da nossa próxima conversa. Mas antes disso, vamos começar a nossa conversa com uma oração. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por podermos ter conversas como esta. É importante, mas ao mesmo tempo não é tão fácil. Por isso pedimos a tua presença e que teu Santo Espírito nos guie através deste programa. Em nome de Jesus, amém. Amém? Este é um assunto muito controverso, porque há várias opiniões e muitos pontos de vista sobre o assunto. Eu acho bom, por um momento, colocar algumas coisas na mesa para que as pessoas saibam qual é a nossa posição nesta questão e, afinal, será que ela é relevante para o nosso momento atual? Muito obrigado, cavalheiros, por me receberem. É um privilégio estar aqui com vocês hoje para falar sobre um assunto tão importante. Algo que é muito valioso para mim e próximo do meu coração, pois eu mesmo era muçulmano e me converti ao cristianismo, ao adventismo do sétimo dia. E isso já há algumas décadas. E sou muito grato a Deus por ter levado a mim e a minha família a esta maravilhosa verdade. Veja, eu amo as pessoas do mundo islâmico. Eu vim de lá. Meu desejo é alcançá-los com o Evangelho, mas tem havido muita conversa denominacional, não apenas em nossa igreja, mas também em outras denominações, com relação ao Islã. Seria o Islã a mesma religião, ou melhor, seria o Deus do Islã o mesmo Deus dos cristãos? Existe alguma semelhança entre o cristianismo e o islamismo, especificamente entre o adventismo do sétimo dia e o Islã? Quem é Allah? Seria ele o Deus da Bíblia? Posso confiar nele? Ele ensina as mesmas coisas que o Deus da Bíblia? Bem, eu não quero me desviar do assunto e nem quero passar para um outro assunto tão rapidamente, mas estas perguntas têm que ser respondidas. Muitas pessoas, quando viajam para lugares diferentes, pessoas adventistas, me perguntam: Ei, Pastor Shabazz, por favor, me diga o que você acha sobre isso, sobre aquilo que está sendo dito por aí. Você acredita em Allah? Ele é o mesmo Deus dos cristãos? É por isso que em toda parte que vou, todos me fazem essa pergunta. Não falha. Todo lugar que eu vou, ouço essas perguntas. Então, talvez possamos começar com elas. Tenho certeza que muitos se interessarão em saber. Afinal, não temos mais dúvidas sobre essas questões, estamos pisando em águas bem claras e podemos distinguir entre a verdade e o erro. Com certeza. É incrível que você tenha abordado estes assuntos, Shabazz. É claro que eu não tenho estado tão envolvido com o tema do Islã quanto você, afinal, você veio de lá, né? Mas eu já lidei com pessoas da religião islâmica. Quando eu era professor na universidade, alguns dos meus alunos eram muçulmanos. Havia um grande grupo de estudantes islâmicos em nossa universidade. E eu sempre gostei de trabalhar com eles, porque eles levam a sua fé muito a sério. E muitos
muitos deles, naturalmente, consideram o cristianismo uma religião frívola, porque o cristianismo hoje não segue paradigmas rígidos como eles. Dito isso, os muçulmanos sempre ficam admirados porque eu, sendo um adventista, era diferente dos outros cristãos, porque eu me apego a certos padrões e normas com as quais eles concordam. E também sobre a questão da criação e da evolução, eles também concordavam com os meus posicionamentos. E sendo assim, eles frequentemente me apoiavam. Eles sempre foram muito sinceros. Eu tenho vontade de entrar em contato com eles. Então, eu compartilho dessa opinião. Mas na conversa de hoje, vamos comparar dois pontos, duas questões, dois paradigmas, dois documentos, sendo eles a Bíblia e o Alcorão. Então, o ponto é, será que a Bíblia pode entrar em harmonia com o Alcorão? Seriam os dois livros apenas as mesmas histórias, mas com ângulos diferentes? Ou são ensinamentos diferentes em si mesmos? Bom, veja que eu nem sempre fui um adventista do sétimo dia. Eu já fui um ateu, já fui ocultista, já fui católico. Passei por muitas fases em minha vida. E enquanto pesquisava, estudei as religiões orientais, estudei o hinduísmo, eu li o Alcorão com muita seriedade, como se estivesse lendo a Bíblia, e assim estou familiarizado com o Alcorão e os seus escritos. Portanto, eu acredito sim que podemos ter uma discussão proveitosa sobre o assunto. Sabe, o que me chama a atenção imediatamente é essa ideia de que, de alguma forma, porque Ismael, sendo filho de Abraão, por causa desse parentesco entre Ismael com os filhos do Oriente, especificamente falando sobre os árabes, que, de repente, o Islã se tornou uma religião que é basicamente divina. Pelo fato de haver esse parentesco, muitos consideram que as duas religiões são divinamente ordenadas. E que haveria um parentesco com o cristianismo. Correto? Então, por causa dessa ligação abraâmica, de repente surgem três grupos: os cristãos, judeus e muçulmanos. Essas três religiões são chamadas de religiões abraâmicas. E esta questão é muito importante. Sabe, Walter, quando eu trabalhava para o Amazing Discoveries há muitos anos, em um dos vídeos produzidos para aquele canal, um imã reagiu a uma palestra que fiz sobre quem seria Allah. E esse imã concordou com o que eu disse. Ele disse, na seção dos comentários daquele canal, né? Ele disse: eu concordo completamente com esse palestrante. O Deus do cristianismo e o Deus do islamismo são deuses diferentes. Obviamente, a intenção dele era desmerecer o Deus dos cristãos, mas não muda o fato de que essa diferença é real. Então, eu acredito firmemente que o Deus do Islã e o Deus do cristianismo são deuses diferentes. Eles não estão em harmonia. Não podemos conciliá-los. Eles não têm a mesma personalidade. É verdade. Então, para darmos o pontapé inicial, gostaríamos de comparar a Bíblia com o Alcorão, só para termos uma ideia básica. Em primeiro lugar, a Bíblia é um livro histórico. Contém muita história. E essa história foi corroborada pelas descobertas arqueológicas. A arqueologia é uma ciência muito jovem. Basicamente, ela começou por volta de 1844,
quando foi possível traduzir algumas das escritas cuneiformes e assim decifrar os hieróglifos, etc. Assim, historicamente, a Bíblia respondeu com sucesso a muitos ataques feitos a ela. As escavações lá no Oriente Médio simplesmente corroboram a Bíblia. Por outro lado, o Alcorão não é um documento histórico, segundo a minha interpretação. Parte da história é diferente, ou digamos, se comparada à Bíblia, um dos dois livros tem que estar fora de sincronia, para dizer o mínimo, né? A Bíblia também é um livro sobre salvação. A Bíblia também é um livro sobre profecias. Já o Alcorão é uma descrição de eventos. É uma descrição de Alá e da relação entre Alá e seu povo. Mas não é um livro profético no mesmo sentido em que a Bíblia é um livro profético, que tem profecias muito distintas, cronologias muito acertadas, profecias que previram surgimento de reinos, impérios, poderes que de fato surgiram ao longo da história e desempenharam papéis importantes na história da humanidade, e que finalmente, em seu fim, culminará com o estabelecimento do reino de Deus. Além disso, o Alcorão e a Bíblia diferem com relação à sua figura central. A figura central da Bíblia é o Messias. Ao lermos as profecias de Daniel, e há profecias muito precisas nesse livro, como as do capítulo 8 e 9, indicam exatamente o ano em que o Messias nasceria, qual seria a sua missão. E no Novo Testamento, vemos o cumprimento por parte de Cristo de cada uma dessas profecias. As profecias da Bíblia são extremamente precisas, com cronogramas exatos, eventos definidos. E também fala sobre a transição de Israel, do Israel literal para o Israel espiritual. Tudo nela gira em torno do Messias, que no Novo Testamento é identificado como Jesus Cristo. E o grande problema que o Islã tem com a Bíblia é que o Messias bíblico é um ser divino. Portanto, Jesus Cristo, a quem a Bíblia aponta como Messias, é um ser divino. E João deixa isso bem claro. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele é o Criador, aquele que deu origem a tudo com sua palavra. O Islã, por outro lado, o vê apenas como um profeta. E existem certos poderes que são retratados no livro de Daniel e em Apocalipse. Fala sobre um cristianismo distorcido que apresentaria ao mundo uma imagem falsa, o que Paulo chama de apostasia. Ele diz que um poder maligno se apresentaria como sendo um poder cristão. Os reformadores se referiram a esse poder maligno como anticristo, que por sua vez era o sistema papal. Mas nenhum aspecto dessa história está no Alcorão. Nada dessa cronologia ou profecia está ali no Alcorão. Basicamente, o Alcorão menciona Jesus, também diz que sua mãe teve um papel muito importante. Na verdade, a mãe de Cristo é exaltada à posição mais elevada no paraíso, segundo o Alcorão. Então, há alguns paralelos e algumas questões em comum, mas Jesus é reconhecido no Alcorão apenas como profeta. Segundo o Alcorão, existe apenas um Deus, e este Deus é Alá. E, sendo assim, é um insulto elevar Jesus à posição de divindade. Ou mesmo dizer que ele sacrificou sua vida pelos pecados da humanidade, isso é uma afronta a Alá.
uma vez que ele não precisaria de tais estratégias para salvar a humanidade. Ele pode simplesmente decidir a salvação da humanidade. Então, são pontos de vista bem diferentes. E pelo que eu estudei sobre o assunto, o Alcorão é muito semelhante em sua teologia, ou melhor, os atributos de Alá são muito semelhantes em sua teologia, em comparação com o que é apresentado pelo catolicismo romano. E, sendo assim, o Islã é um reflexo do catolicismo romano. Neste sentido, existe uma ligação entre esse tal de cristianismo e o Alcorão. Mas será que o Deus do catolicismo seria o mesmo Deus da Bíblia? Vamos mostrar aqui um link, porque as pessoas lá fora querem se convencer de que as duas divindades são a mesma pessoa e que Alá seria apenas outro nome. Segundo elas, Alá seria também o Deus do cristianismo. Mas a verdade é que Alá possui os mesmos atributos do catolicismo, mas Alá não tem os mesmos atributos do Deus da Bíblia. Se analisarmos algumas semelhanças, talvez isso torne as coisas mais claras. Por favor, deixe seu comentário a respeito disso. Em primeiro lugar, o Alcorão nega a expiação. O catolicismo nega a expiação. O catolicismo ensina que Cristo não morreu por você. Ele teria oferecido o sacrifício perfeito por meio de sua obediência, mas ele não morreu por você. Na Igreja Católica, você ainda tem que pagar pelos seus próprios pecados, o que é feito no lugar chamado purgatório, onde você paga pelos seus pecados. Portanto, no catolicismo, Cristo não tomou sobre si os seus pecados. Jesus não tomou sobre si a pena do pecado, que, segundo a Bíblia, é a morte. Ele não teria tomado essa pena sobre si mesmo. Não, ele apenas foi obediente até a morte. Mas ele não assumiu a sua culpa do pecado. E, portanto, o Islã, ao ensinar que não há expiação, comete exatamente o mesmo erro. No fim, é a mesma doutrina do catolicismo. É uma doutrina fundamental. Quando se trata de questões como a Mariologia, o Alcorão eleva Maria acima de todas as outras mulheres, colocando-a até mesmo acima de Fátima. E entre as duas religiões há essas conexões. Por exemplo, no catolicismo existe um lugar chamado Fátima, onde Maria é o ponto central. Eu estive lá no Oriente Médio, onde existem santuários islâmicos, para onde os peregrinos vão apresentar seus desejos a Maria. Isso é muito semelhante ao que temos no catolicismo. Portanto, não há expiação. E outra coisa, no Alcorão, Jesus é um mero profeta, assim como Maomé era um profeta no Alcorão. No catolicismo, Jesus é basicamente um ser criado, porque o ensino católico afirma que ele foi gerado pelo Pai. Isso faz dele um ser criado. Isso o coloca no mesmo nível que todos os outros. Ele pode até ser um profeta, mas não pode ser o que a Bíblia afirma que ele é. Então, no que me diz respeito, o Deus do Islã é o mesmo Deus, de certa forma, é o mesmo Deus do catolicismo, porque ele teria os mesmos atributos. Mas esse Deus não é o Deus da Bíblia. Você também enxerga dessa forma? Com certeza, eu concordo plenamente com você. E veja, as semelhanças entre o Islã e o catolicismo. E veja, eu não estou falando do que eles exibem toda semana nas igrejas católicas. Estamos falando dos fundamentos subjacentes que ligam o catolicismo ao islamismo, e eles são inegáveis. Não se pode separar os dois.
O Deus do Islã, ali no Alcorão, literalmente nega ter um filho. Ele até mesmo pergunta a Jesus, e veja, é interessante que sempre que Jesus é mencionado no Alcorão, o título que segue seu nome é Jesus, Filho de Maria. Filho de Maria é sempre enfatizado porque esse é o propósito do Islã. Era não apenas ser uma barreira contra o progresso do cristianismo nos países do Oriente, mas o seu objetivo também era negar a filiação de Jesus ao Pai que está no céu. E é por isso que na Bíblia, Jesus é mencionado como Filho de Deus, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, pelo menos em um versículo, mas no Alcorão ele é sempre o Filho de Maria. E você tem razão, nele Maria é exaltada. Ainda no mês passado, lá em Teherã, no Irã, em uma das estações do metrô, uma estação do metrô nova em folha, que acabou de ser inaugurada, essa estação de metrô foi dedicada a Maria. A imagem dela está lá na estação de metrô, uma imagem grande e bem feita. É uma das estações de metrô mais bonitas que há por lá. E não muito longe da Torre Milad, em Teherã, há uma estátua muito grande de Maria, que foi consagrada. Então veja, esta é uma nação islâmica que não tem problema algum em erguer imagens de Maria. Chegaram até a dedicar estações de metrô e outras coisas para Maria, mas nunca a Jesus. Maria não é vista apenas com, como posso dizer, um respeito comum. Não, no Islã, a Mariologia está muito, muito viva. E é por isso que eu acredito que o Islã também está sendo usado como uma cortina de fumaça. E deixa eu dizer isso de forma rápida, mas eu acredito que o catolicismo está usando os eventos atuais com o islamismo como cortina de fumaça para desviar a atenção das pessoas do que a Igreja Católica está fazendo. Ela está plantando e construindo o seu próprio e enorme império e atraindo o mundo para o seu grande plano final. E eles têm sido muito bem-sucedidos de várias formas. Então, isso é muito interessante. Eu agradeço que você tenha dito isso, pois eu concordo plenamente. Existem também algumas questões centrais que são muito importantes que as pessoas compreendam. E uma das questões mais básicas e que exige um plano de salvação, antes de mais nada, é o fato de que o salário do pecado é a morte. No dia em que dela comerdes, diz a Bíblia, para Adão e Eva, neste dia morrerás. Em outras palavras, a morte viria como consequência. Agora, a doutrina da imortalidade da alma, mais uma vez, é católica romana. Ela foi transmitida para outras denominações cristãs também. A maioria delas, a grande maioria dessas denominações, acredita na imortalidade da alma. Dessa forma, negando a primeira afirmação da Bíblia de que somos seres mortais, porque a Bíblia diz que somente Deus é imortal e que a nossa vida está condicionada à obediência a Ele. Ora, mas se você é naturalmente um ser imortal, o que acontece àqueles que desobedecem a Deus? Eles vão para o inferno, onde sofrem o tormento eterno. Esta tem sido uma doutrina central do catolicismo. E se você for salvo, primeiro tem que ir para o purgatório para lá ser purificado, porque tem que arcar com a responsabilidade dos seus próprios pecados. E quando for para o céu, como será ele? Bem, normalmente se faz uma descrição utópica do céu, enquanto a Bíblia apresenta um quadro totalmente diferente. Sim, segundo a Bíblia, você vai para a presença de Deus,
Mas a Bíblia não diz que você vai lá para ser mimado e agraciado por muitas virgens que lá satisfarão as suas necessidades sexuais. Portanto, essa doutrina dessa utopia ou da condenação eterna no inferno é católica. E o Islã tem a mesma doutrina. Mas a doutrina islâmica sobre o inferno é extremamente descritiva no Alcorão. Por outro lado, na Bíblia, você tem que estudar os tipos, os símbolos, as referências cruzadas, para se ter uma ideia do que trata verdadeiramente o tema. Na Bíblia, o inferno é a sepultura. Já o Gehenna é o fogo purificador que destruirá os ímpios para que desapareçam por completo. Mas no Islã, você vai ficar naquele inferno ardente para sempre, aonde a sua pele é queimada e você recebe uma nova todos os dias para que sinta o sofrimento e dor eternamente. Ora, isso nos lembra muito o inferno de Dante, não é? Certo, Martin? Eu queria te perguntar, agora que você mencionou isso. Tudo isso soa muito como mitologia. Por exemplo, a mitologia egípcia e outras demais religiões pagãs. E também da antiga filosofia grega e todas essas questões. Portanto, esta é uma visão totalmente semelhante à da que temos no catolicismo. E isso não é bíblico, porque Deus não é um monstro que vai torturá-lo por toda a eternidade, baseada em uma vida curta de pecados aqui na Terra. Além disso, o céu é um lugar de atividade. A Bíblia diz que nós plantaremos, cuidaremos de fazenda, de jardins, plantaremos frutas, construiremos casas. As pessoas se comunicarão com Deus na cidade. É um local de muita atividade. Enquanto que no Alcorão, você receberá um sofá, se deitará nele e será servido por indivíduos. É um cenário completamente diferente. Mas o ponto fundamental que você mencionou, Shabazz, é que Alá não tem filho. E se ele não tem um filho, como pode ser o Deus da Bíblia? Essa é a pergunta de $1 milhão. Na verdade, essa pergunta não valia $1 milhão, até que alguns teólogos cristãos decidiram atribuir-lhe um significado, porque começaram a ensinar que Alá é o mesmo Deus que os cristãos adoram. E, aliás, você sabia que existe, e eu já comentei isso com você antes, mas existe uma surá na qual Alá pergunta a Jesus, filho de Maria, você ensinou aos cristãos que você é igual a Alá, que você é meu filho? E Jesus responde, ó bondoso Alá, esta é uma mentira que faz tremer até os céus. Então, somente esse verso por si só já coloca a Bíblia em um lugar completamente diferente em relação ao Alcorão. O Jesus do Alcorão não é o Jesus da Bíblia, porque o Jesus da Bíblia nunca negou sua filiação ao Pai, mas no Alcorão ele o faz. E o Deus do Alcorão não é o ancião de dias mencionado em Daniel, capítulo 7, porque o Deus do Alcorão diz que não tem filho, mas o ancião de dias na Bíblia, no batismo de Jesus, todos ouviram sua voz claramente dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E depois, mais tarde, no Monte da Transfiguração, quando alguns discípulos estavam lá em cima, eles ouviram novamente essa voz, dizendo, este é meu filho, ouçam-no. Portanto, todo cristão tem que tomar uma decisão. Essa confusão que foi colocada em nosso meio a respeito do Islã tem que ser clarificada. Os muçulmanos não têm o menor problema de dizer que eles e os cristãos são diferentes. Mas nós cristãos
Às vezes parece que queremos que nossa religião seja igual à muçulmana. Eles têm uma mensagem de saúde igual a gente. O Deus deles é o mesmo Deus que adoramos. O pai deles é Abraão, assim como o nosso. Então, essas ideias acabam gerando uma grande confusão. E eu acho que já é hora, já passou da hora. E aliás, eu tenho me dedicado a esse ministério há 26 anos já, desde o ano 2000, de ensinar aos nossos irmãos e irmãs que as duas religiões são totalmente diferentes. Veja, eu não tornei isso a minha missão, porque a minha missão é levar as pessoas a conhecerem Jesus, mas, ao mesmo tempo, na medida do possível, eu tento esclarecer essas questões, porque estou cansado de ver pessoas, em nossa igreja mesmo, se vendendo completamente a essa ideia. E às vezes eles não cedem a essa ideia porque querem ceder, mas porque são enganados por ela. Ou porque eles querem enganar as pessoas também. É isso aí. Você mencionou que nós temos uma mensagem sobre saúde e eles também têm. Me permita comentar um pouco sobre isso. Sim, nós temos uma mensagem de saúde baseada no que está escrito em Levíticos e na história dos israelitas, onde Deus mudou a alimentação deles. E durante os 40 anos de caminhada no deserto, Deus até tentou fazê-los adotar uma alimentação mais saudável, por exemplo, excluindo a carne. Mas eles se rebelaram contra isso. Havia diretrizes muito claras sobre quais tipos de alimento cárneo eles podiam comer, o que era puro e o que era impuro. E a lista lá em Levíticos é bastante clara. E, como cientista, eu acabei me interessando muito nisto. Basicamente, se você reduzir tudo ao essencial, as criaturas que são impuras são aquelas que acumulam mais toxinas, seja pelo seu estilo de vida ou devido ao acúmulo gerado pelo carnivorismo, etc. Por exemplo, todos os animais carnívoros são impuros na Bíblia. Mas também existem outras questões, como a coprofagia, animais que comem as próprias fezes, coisas do gênero. Mas a lista na Bíblia é muito precisa. Agora, quando você consulta o Alcorão, você vê que a lista é muito curta. O porco é declarado um animal impuro no Alcorão. Mas os animais que são impuros na Bíblia, como os animais do oceano, por exemplo, e eu não estou falando de peixes com barbatanas e escamas, ok? Estou falando dos outros animais rastejantes, como moluscos, essas criaturas. Bem, esses animais são aceitáveis no Islã. Essas leis de saúde que foram mencionadas na Bíblia, de acordo com o Alcorão, foram decretadas para os judeus por causa da incredulidade e desobediência deles, e não porque o consumo dos animais faça mal. Então, no Alcorão, o muçulmano se sente à vontade para comer qualquer fruto do mar. Outro exemplo é o camelo, que na Bíblia é um animal impuro, porém, para o Alcorão, o camelo é completamente puro. Então há muitas contradições entre as duas mensagens. Basicamente, a mensagem de saúde do Alcorão gira apenas em torno da carne de porco e de coisas como o álcool, por exemplo. Mas uma das coisas que fazem mal à saúde do mundo, por exemplo, é fumar. E não há restrições quanto a isso. Então, pelo que me consta, basicamente, no Islã não existe uma mensagem de saúde, além da carne de porco, né? Na verdade, na lei da Sharia, existe uma exceção que foi feita, na qual, em tempos de escassez, quando não houver outro alimento, neste caso a carne de porco é liberada. O Islã permite o seu consumo.
Portanto, em tempos de escassez, segundo o Islã, é permitido comer carne de porco. Então é isso. Não existe correlação alguma entre a mensagem de saúde adventista, que é bíblica, e essa restrição do Alcorão. Afinal, eles podem comer camelos, podem comer todo tipo de criatura marinha. Eles não comem lagostas, mas comem camarão. Eles comem mariscos, coisas desse tipo. Que mais? Eles também podem comer carne de avestruz, seus ovos. Eles podem comer qualquer tipo de ave. E você mencionou o fumo. O Alcorão não tem nenhum versículo bíblico que diga que o seu corpo seja o templo do Espírito Santo. Segundo a Bíblia, Deus destruirá aqueles que destroem o próprio corpo. Mas, segundo o Irã, praticamente não há restrições, além do comer carne de porco ou consumir álcool. E, na verdade, o raciocínio por trás dessa proibição do álcool e da carne de porco remonta ao desejo islâmico de revelar, ou ao menos demonstrar, que eles são uma fé abrâmica. Porque se essas leis de saúde nem estivessem na Bíblia, os muçulmanos comeriam carne de porco, beberiam álcool e tudo mais. Isso seria permitido. Os clérigos muçulmanos fumam cigarros regularmente porque não há proibição. Eles não acreditam que seus corpos sejam um templo do Espírito Santo, embora o Alcorão mencione o Espírito Santo. Mas o entendimento deles do Espírito Santo é zero. Outra correlação que eles fazem é que Jesus, segundo o Alcorão, é Ruhullah. Ruh, que é a mesma palavra semítica para ruar, em hebraico, que significa espírito ou respiração. Allah é o nome do Deus do Islã. Assim, no Alcorão, Jesus é referido como Ruhullah, que significa Jesus é o Espírito Santo. E, curiosamente, existe um ensinamento sendo disseminado dentro de nossa igreja adventista do sétimo dia, que é um falso ensinamento, afirmando que Jesus é o Espírito de Deus. Mas nós, como cristãos protestantes, cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas, separadas, que podem existir independentemente uma da outra, mas que ainda assim são um em todos os aspectos. Não são três em um, são três como um. Mas esse ensinamento no Alcorão de que Jesus é Ruhullah, que ele é o Espírito Santo, isso remonta ao ensinamento católico. Sim, Isso é uma doutrina católica. sim, é uma doutrina católica. É católica porque no catolicismo ensina-se que Jesus é gerado pelo Pai e que o Pai e Jesus, uma vez sido gerado, juntos eles sopraram, expiraram o Espírito Santo à existência. Então, basicamente, para eles, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo e o Espírito do Pai. E eles são basicamente uma única entidade no catolicismo com três aspectos. Mas a verdadeira trindade bíblica é uma só em propósito, embora sejam três pessoas separadas, três indivíduos, três poderes distintos. Me permitam dizer algo aqui que talvez cause uma polêmica. Os pioneiros da nossa igreja, muitos deles, com relação a este assunto, afirmavam ser antitrinitarianos. Mas, se você estudar a fundo, verá que eles eram contra o trinitarianismo católico. Exatamente. Eles não eram unitaristas. Eles não contrariavam o ensinamento bíblico do Deus triuno. Não. Mas essas pessoas que vão para este lado dizem que os adventistas têm a mesma visão da Trindade dos católicos, mas não fazem ideia do que ensina a Trindade católica.
E a ironia, Martin, é que na verdade eles ensinam doutrina católica ao fazer de Cristo um ser gerado. E o Espírito Santo, basicamente, o Espírito de Jesus Cristo. E sendo assim, E sabe o que é interessante? O interessante, Walter e Martin, é que o Islã faz a mesma coisa. Isso é incrível. É isso mesmo? isso é doutrina católica. É incrível ver como tudo se encaixa perfeitamente. Voltemos um pouco atrás e nos perguntemos: o que diz a Bíblia sobre os eventos dos fins dos tempos e quem realmente é o inimigo de Deus na representação do livro de Apocalipse e o pequeno chifre de Daniel, do capítulo 7? Bem, os reformadores foram absolutamente claros ao afirmarem que o pequeno chifre é o papado. Os reformadores foram absolutamente claros quanto à besta de Apocalipse 13, a besta do mar, aquela que representava o catolicismo porque tinha os mesmos aspectos da besta, ou melhor, do pequeno chifre, perseguiu os santos, mudou os tempos e as leis, etc, etc. Ora, o Islã, no livro de Apocalipse, é mencionado quando se trata da batalha entre o cristianismo e o Islã, mas os atores envolvidos até o fim continua sendo o poder do chifre pequeno, ou sistema papal, que governou por 1260 anos. Agora, Shabazz, se esse é o sistema do anticristo, que mudou os tempos e as leis de Deus, e tem uma marca, que é a marca da sua autoridade, conforme eles mesmos alegam, o culto de domingo é o sinal de autoridade deles. Se isso é verdade, e for essa a questão central na Bíblia, então o Islã enquadra-se na mesma categoria do resto do mundo, inclusive o mundo cristão. Porque quando reconhecem o sistema papal e em seus documentos de fraternidade eles se reconhecem como irmãos na religião, né? Isso não está no pacto abrâmico? Sim, no acordo abrâmico. Então, se eles abraçam o catolicismo como esta força dominante e eventualmente até mesmo introduzem a marca da autoridade de Roma, que é a observância do domingo. Ao fazerem isso, correm o mesmo risco do resto do mundo cristão de serem enganados por um poder que, segundo a Bíblia, controlaria a mente dos homens no fim dos tempos. Sendo assim, eles também não deveriam ser advertidos com as 3 mensagens angélicas, uma vez que estas devem ir para todo mundo, também não se aplica a eles. Eu adoraria avisá-los de que estão em um terreno muito perigoso ao entrarem em uma aliança por meio do acordo abrâmico com o catolicismo e o judaísmo, uma vez que ambos negam a expiação de Cristo. Então, esse acordo abrâmico envolve 3 sistemas religiosos que negam a divindade de Cristo e sua expiação. Exato. E o fato de este acordo, que eles chamam de Crislão, o complexo religioso do mundo único, que fica lá em Dubai, nos Emirados Árabes, lá não há lugar para os protestantes. Pelo menos para os verdadeiros protestantes. Não há. Aquilo é liderado pelos católicos. Na verdade, todos os líderes costumam ir ao Vaticano. O Vaticano nunca vai aos outros líderes. E isso está nos Emirados Árabes, porque os Emirados Árabes foram criados justamente pelos globalistas. E neste acordo, o objetivo deles é destruir Jesus como sendo o Filho de Deus. Esta é a premissa desse acordo. É conquistar o mundo sob o pretexto desta suposta união religiosa pacífica que eles criaram.
Mas, na verdade, todos que assinaram esse acordo entregaram sua alma ao diabo. Essa é a questão fundamental. É hora deles se arrependerem. Mas, por ora, é o que eles fizeram. Neste acordo não há espaço para Cristo. É somente enganação. Eu me lembro de que em sua palestra Conexão Islâmica, você mostrou que tudo isso, na verdade, é um culto luciferiano. Tanto no catolicismo quanto no islamismo. Porque por trás das cenas, há a doutrina esotérica. Então a maioria dos muçulmanos não sabe qual é o ensinamento real nos bastidores. Não conhecem o que realmente está por trás. Sim, a falsa religião no cristianismo, e eu estou falando do cristianismo papal, é baseado nas 3 mentiras da serpente no Jardim do Éden. Vocês não vão morrer, em outras palavras, a alma é imortal, vocês serão como deuses e são capazes de distinguir entre o bem e o mal, sem a lei de Deus para isso. E Roma faz exatamente a mesma coisa. Eles ensinam a imortalidade da alma, dizem que Jesus se fez homem para que o homem pudesse se tornar como Deus, está no catecismo deles, e a base do seu ensino moral é a lei natural e não a lei de Deus. Sendo assim, podem mudar a lei de Deus como bem entenderem, e eles fizeram isso. Agora, quando a Bíblia diz que esse poder moldaria a mentalidade da humanidade, eu me pergunto, será que isso também não aconteceu no judaísmo? Também não aconteceu com o Islã? Será que também não aconteceu no mundo cristão? Porque o mundo cristão hoje, em sua doutrina, basicamente é católico. O mundo cristão abandonou a reforma. Assim, o mundo inteiro está seguindo a mentalidade do sistema católico romano. E o sistema católico romano ofuscou o mundo a tal ponto que o muçulmano é tão prisioneiro de sua religião quanto o mundo ocidental. Amém? Sim, com certeza. Você mencionou a lei, os 10 mandamentos. E quando você lê o Alcorão do início ao fim, quando você lê o Hadith, seja o Hadith xiita ou sunita, você nunca encontrará os 10 mandamentos em sua totalidade, em lugar nenhum. Portanto, os 10 mandamentos não existem no Islã. Agora, eu já ouvi algumas pessoas dizerem, e eu me refiro a cristãos e teólogos adventistas, inclusive, dizerem que os 10 mandamentos estão no Alcorão, mas eles não estão. O Decálogo não está no Alcorão. Eu já ouvi gente dizer, no Alcorão está escrito, Alá diz para não adorar nenhum outro Deus. Viu? Isso é os 10 mandamentos. Mas não é o Decálogo. Por exemplo, o mandamento do sábado nem sequer é mencionado no Alcorão. O Alcorão menciona que os judeus disseram que existe um sábado. Ele fala do sábado dessa forma, mas aí ele volta imediatamente para o Juma, ou o dia de Uma, o dia que os muçulmanos devem se reunir, que é a sexta-feira. E, como diz no Alcorão, Alá vos concedeu Juma, a sexta-feira, como vosso dia. E não é um dia inteiro, para eles não é como um sábado. Nesse dia, os muçulmanos vão para a mesquita, saem dela e voltam para suas vidas seculares, seus empregos, etc. Portanto, no catolicismo, o domingo substitui o sábado. No Islã, a sexta-feira substitui o sábado. O sábado é negado nas duas religiões. Estamos falando de 1,7 bilhão de muçulmanos. Estamos falando de mais de 1 bilhão de católicos. Todos eles negam os mandamentos de Deus. A lei de Deus é negada. Cristo é negado. Sua filiação ao Pai é negada. Sua missão divina como Criador é negada. Eu quero dizer algo. Certa vez um muçulmano veio falar comigo. Eu estava ministrando um seminário evangelístico em São José, na Califórnia, para iranianos. E um muçulmano iraniano, no meio do meu seminário,
Acho que era o 16º dia. Ele apareceu e, no final das reuniões, fui até ele para cumprimentá-lo. Ele se levantou e disse: "Eu não vim aqui para te ouvir. Minha missão é trazer você de volta para o Islã." Eu, então, disse a ele: "Veja, qual é o problema em eu ter me tornado cristão?" E ele disse: "O cristianismo é uma religião falsa. É uma religião corrupta. O Islã é a única verdadeira religião. Alá é o único verdadeiro Deus." Eu disse: "Você tem problema com Jesus, não é?" "Sim, os cristãos ensinam que ele é Deus." Eu disse: "Eu posso provar isso para você. E eu sei que você não aceita a Bíblia." Ele disse: "Não, eu não aceito a Bíblia de forma alguma, exceto os escritos de Moisés. Apenas a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés." Então veja, muitos muçulmanos consideram os escritos de Moisés intactos. Eles não estão corrompidos, mas o resto todo está. Eu disse: "Se eu te provar por Moisés que Jesus é Deus, você o seguirá?" "É impossível", disse ele. "Deixa eu te mostrar então." Então fomos a um lugar reservado e abri a minha Bíblia em Gênesis, capítulo 1, verso 1. "No início Elohim criou os céus e a terra." E expliquei a ele o que Elohim significa em hebraico. E ele disse: "Tá, e o que isso quer dizer?" Aí eu fui para Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, onde diz: "Façamos o homem à nossa imagem. Façamos dele a nossa semelhança, a semelhança de Deus." Deus criou o homem, criou macho e fêmea. Então ele disse: "Quem é esse nós aqui? Eu não sei." E eu disse: "Veja, isso não tem nada a ver com o Alcorão. Porque no Alcorão Alá se refere a si mesmo como nós. Mas ele não está se referindo à multiplicidade aqui. Ele está falando sobre a religião árabe. Veja, no formato formal da religião árabe, ao me referir a você, Walter ou Martin, eu não usaria o pronome você no singular. É como em francês, eu usaria vous, que é plural, porque quero respeitá-los. Também assim com monarcas. Isso também acontece em persa, árabe, francês, muitas línguas, é assim que funciona. Então o Alcorão foi escrito assim, mas eu expliquei a ele que a Bíblia não foi escrita dessa forma. "Então quem é esse nós?", disse ele. Ao pensar, ele disse: "Bom, anjos não podem criar, então ele não está falando com anjos." Aí eu levei ele para Gênesis 11, onde é dito que Deus confundiu as línguas dos homens. Ele dividiu as línguas. Ele disse: "Vamos confundir as línguas." E ele ficou intrigado. E finalmente eu o levei para João no Novo Testamento. Primeiro eu ganhei a confiança dele a partir dos escritos de Moisés. Agora fomos para o Novo Testamento, capítulo 1, verso 1, que diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi criado pelo Verbo. E o Verbo se fez carne." E no instante em que ele ouviu isso, ele começou a caminhar para trás até bater na parede. E disse: "Talvez eu deva me tornar um cristão." Ele então correu para o seu carro, ligou o motor, acelerou o carro, saiu correndo e nunca mais voltou. Nunca o vi de novo. Mas oro para que ele tenha se tornado cristão. A questão é a seguinte: os muçulmanos argumentam que a Bíblia é corrompida. E a minha resposta para eles sempre foi: se você acredita que a Bíblia é corrompida, mas acredita que a sua origem é boa, porque vocês mesmos dizem que Alá deu a Bíblia, mas que ela foi corrompida. E por isso Alá foi obrigado a revelar o Alcorão. Bom, que garantia eu tenho de que o mesmo Alá, que na primeira vez não foi capaz de proteger a sua própria palavra, não falharia novamente? E nenhum muçulmano jamais consegue responder isso. Eles simplesmente não conseguem responder. Esse realmente é um ponto muito bom. Se você tivesse que se aprofundar na Torá e mostrar nela o plano da salvação, no sistema do santuário, no qual tudo gira em torno de Jesus, e quando Moisés fala de um profeta como ele, que viria no futuro, eles relacionam isso a Maomé, mas as profecias se referiam a Jesus Cristo.
porque as profecias bíblicas dão até mesmo o cronograma exato dos eventos. Agora, eu tenho uma história muito parecida. Bom, não é semelhante, mas é uma história. Eu recebi a visita de uma senhora muçulmana da Arábia Saudita. Ela veio à minha casa e queria conversar comigo. Ela era uma muçulmana muito rigorosa, mas ela tinha dificuldades em aceitar a posição das mulheres segundo ao Corão e o destino das mulheres na vida futura. Ela basicamente ficou triste com essa doutrina de que a mulher no futuro, no paraíso, basicamente será uma serviçal às necessidades do homem. Enquanto que na Bíblia, Adão e Eva eram iguais. Ela foi colocada ao lado dele, não abaixo de seus pés. Então ela veio a mim e me perguntou: olha, me diga em uma frase a diferença entre o cristianismo e o islamismo. Diga. E eu disse: a diferença é que na Bíblia, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ela disse: não, eu não posso aceitar isso. Eu não aceito a divindade de Cristo ou a filiação divina dele. Eu então fiz exatamente como você fez. Eu dei um estudo bíblico. E após o estudo bíblico, ela ficou totalmente chocada, porque então Jesus é realmente quem ele afirma ser. Ele é Deus, e a Bíblia diz isso. Eu então fiz algo parecido com o que você fez. E ela me disse: tá, mas qual é o caráter desse Deus e o que ele diz sobre a posição da mulher na criação? Ora, o Alcorão é muito claro ao dizer que uma mulher não atinge o mesmo patamar que um homem. Por exemplo, se você estiver num processo judicial, deve haver 2 mulheres para cada homem. Também, no caso de herança e todas essas questões, a mulher assume um papel muito secundário. E eu expliquei a ela a igualdade mútua, mas que existe uma hierarquia, mas baseada em amor, no respeito mútuo, em pé de igualdade. E ela desabou a chorar. Ela disse: eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. Eu disse a ela: tudo bem, você pode tê-lo, mas se eu voltar para o meu país e fizer isso, eles vão me matar. E eu disse: olha, eu entendo a sua situação, mas eu não sei o que dizer sobre isso a não ser que você guarde Jesus em seu coração. Então, ela se ajoelhou comigo e nós oramos. E ela foi embora, e eu não sei o que aconteceu depois. Mas a questão é que temos esse anseio gigante por um Deus que nos ama e quer nos acolher, que cuida de nós, que está disposto a morrer por nós, ao invés desse Deus separado do Islã, que olha para você apenas medindo se você está à altura ou não, e com base em uma escolha arbitrária, te leva para o céu ou te condena para o inferno. Amém. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza de que ela está seguindo Jesus hoje. A semente foi plantada. É um belo testemunho. Meu coração simplesmente anseia por ver cada muçulmano se tornando um cristão e seguindo. E eu tenho boas notícias para compartilhar, especialmente sobre o país que represento. Eu sou do Irã. E no Irã, de acordo com o Gamon, que é uma instituição na Holanda que faz estatísticas e coleta dados, eles fizeram uma pesquisa sobre o Irã que levou 3 ou 4 anos para coletar os dados. Isso foi de cerca de 3 anos atrás, talvez 4 anos. Mas eles concluíram que o Irã tem a igreja cristã que cresce mais rapidamente no mundo. A igreja no Irã está crescendo a uma taxa de quase 20% ao ano.
E as estatísticas indicavam que 60% dos iranianos já haviam abandonado o Islã em seus corações. Eles não eram mais muçulmanos. E muitos se tornaram zoroastrianos. Muitos se tornaram ateus também. E muitos outros se converteram ao cristianismo. Em uma pesquisa feita 5 anos atrás, 40% dos iranianos ainda se consideram muçulmanos, mas desses 40%, apenas 2% praticam o Islã diariamente. Os outros 38% nem sequer vão à mesquita. Na verdade, no Irã, as mesquitas estão fechando a uma taxa inacreditável. Um comentarista de notícias disse isso em um desses meios populares de comunicação. Ele disse que o Irã é a primeira nação pós-islâmica que o mundo já viu. Os muçulmanos estão interessados no cristianismo, não apenas no Irã, mas no Egito, Arábia Saudita e em outros países. Pessoas estão se convertendo a Cristo, anjos estão visitando pessoas, muitos estão tendo visões e sonhos e enxergam a verdade e se convertem. E o nosso trabalho, nosso ministério é alcançá-los, falar com eles, ajudá-los a entenderem, para que nessa transição para o cristianismo saibam para onde devem ir. Obviamente, Jesus é o apoio deles, antes de tudo, mas onde a igreja existe, eles podem recorrer à igreja. No Irã temos muitas igrejas subterrâneas, muitas igrejas adventistas subterrâneas, onde todo sábado Cristo é adorado e os membros crescem espiritualmente. Esse ministério está crescendo a passos largos e Deus está agindo poderosamente. Veremos muitos muçulmanos se convertendo ao cristianismo em breve. Mas eu queria destacar uma coisa, meus amigos, que está no livro de Gênesis, porque todo mundo fala sobre isso, sabe? Existe um autor famoso no mundo adventista que escreveu um livro chamado Islã, a Bênção Esquecida de Deus. A sua ideia é de que o Islã é uma bênção que foi esquecida, e ele está usando como exemplo as poucas vezes em que as forças muçulmanas atacaram a Europa, e por causa disso, o movimento da Reforma Protestante acabou sendo salvo. Lembre-se, os soldados, os militares católicos, os soldados católicos costumavam atacar os reformadores, mas aí houve um clamor de que os muçulmanos estavam atacando a fronteira sul, então eles saíam para ir defender as fronteiras. E segundo o próprio califa, em algumas ocasiões ele até admitiu: "Ei, Deus está me usando para salvar os protestantes." Mas a questão é que ele e outras pessoas usam esse argumento para provar que o Islã é uma bênção. Mas espere um minuto, eu achava que Ciro e os persas, que não adoravam o verdadeiro Deus de Israel, também salvou Israel do cativeiro babilônico. Mas Deus nunca disse que os judeus deveriam se tornar zoroastrianos por causa disso, ou adorar Mitra. Afinal, Deus é soberano. Ele pode usar até mesmo os seus inimigos para atingir seus objetivos. E ele faz isso o tempo todo. Perdão? Eu disse que ele faz isso o tempo todo. O tempo todo. E o versículo que quero mencionar está em Gênesis capítulo 6, versículo 12, no qual o anjo do Senhor encontra-se com Agar e lhe conta o que está descrito no capítulo 16, versos 7 a 14. O anjo diz a Agar o seguinte: "Para onde você vai?" Ela responde: "Estou fugindo da minha senhora." O anjo diz: "Você tem que voltar para ela. Você tem um filho, seu nome será Ismael." E por causa disso, muitos veem importância nisso, porque o próprio Deus dá um nome ao filho da escrava egípcia. Bom, não escrava, né? Mas a Sara era a senhora dela. Bem, o anjo diz que ele seria um homem selvagem. Sua mão estaria contra todos os homens e todos os homens estariam contra ele. A expressão homem selvagem ali é traduzida do original hebraico, que significa bulvo selvagem. Ele daria coices como um bulvo selvagem, que não pode ser domesticado.
Ele seria um burro descontrolado dando coices. Sua mão estaria contra todos e todos contra ele. Basicamente, existe uma profecia do Islã bem aí, por meio de Ismael e sua ligação com os árabes. E na verdade, ele nem se mudou, ele foi para o deserto de Parã e foram seus filhos que se misturaram com os árabes. E sua esposa era uma egípcia, que sua mãe escolheu para ele no Egito, porque a mãe dele é egípcia. O Ismael é 3/4. Eu digo, os filhos dele são 3/4 egípcios. Ele é apenas meio semita por parte de pai e meio egípcio do norte da África. Eu não estou argumentando que os muçulmanos não sejam ismaelitas. O que estou dizendo é que nem todos os árabes são ismaelitas e nem todos os ismaelitas são árabes. Portanto, o fato de a Bíblia prever que o Islã seria uma religião desenfreada, que estaria sempre lutando contra todos e todos lutando contra ele, e vemos isso nos noticiários o tempo todo. Veja, existe também uma ligação muito grande com Esaú, porque Esaú também se casou com ismaelitas. Então, existe essa conexão, e é interessante notar que Petra, por exemplo, era um importante centro religioso, e Meca é algo que veio muito depois, e que está em uma linha mais pagã dos sistemas religiosos. Portanto, há toda uma questão aí também, né? Deus quer salvar todas as nações, porque o Evangelho é para todas as tribos, povos e línguas. E haveria descendência de Abraão, mesmo através da linhagem de Ismael, se estes aceitarem Jesus. E há páginas na internet que falam sobre todos esses sonhos milagrosos, nos quais as pessoas estão vendo que Jesus é o verdadeiro Messias e que ele voltará. Mas há um outro aspecto interessante sobre a Bíblia e o Alcorão, que é essa questão da livre escolha. Na Bíblia, existem seres angelicais que são descritos, assim como a humanidade é descrita. Existem, portanto, duas ordens de seres. No Alcorão existem 3. Você tem os anjos, depois os gênios e, finalmente, a humanidade. E quando no Alcorão Alá disse aos gênios que eles deveriam se curvar perante a humanidade e se submeterem a eles, estes recusaram fazê-lo. Assim, eles têm liberdade de escolha, mas, de acordo com o Alcorão, os anjos não têm liberdade de escolha. Já a humanidade possui liberdade de escolha. Eles têm essa mistura, essa confusão dos gênios com o Idlib, que é o líder dos gênios, e no Alcorão essas entidades foram fundamentais na construção do templo em Jerusalém. Então, não foi uma construção do Salomão, mas foi esse gênio que ajudou a construir. Basicamente, havia entidades demoníacas envolvidas na construção do templo. Então, existe muita confusão com relação a essa parte da religião deles. Mas seria assim ou não? Existem bons gênios, como os que vemos nos filmes, como os gênios da lâmpada, e gênios maus que tentam te enganar. Mas, basicamente, de acordo com o Alcorão, o muçulmano não pode ser enganado. Somente os cristãos podem ser enganados. Eu tinha essa dúvida quando fiz o programa Conexão Islâmica. Se Roma, que deveria governar de 538 a 1798, mas o Islã chegou depois de 538, seja nos escalões secretos das correntes subterrâneas das sociedades secretas, se não houve um consenso entre eles e o Islã para se livrarem do verdadeiro cristianismo observador do sábado
nas igrejas orientais para que Roma fosse capaz de governar, porque a religião islâmica é o mesmo que o catolicismo, como já falamos aqui. Eles também usam um terço para rezar, têm os mesmos emblemas e tudo mais. Eles têm a lua e a estrela nela, que é o ostensório católico romano com a hóstia dentro, que é basicamente uma relíquia do culto a Baal. Então você tem todos esses problemas. Será que isso não seria plausível? E por que sociedades secretas, como os Shriners, por exemplo, utilizam um fez, ou seja, um gorro turco, junto à espada islâmica que foi usada para destruir o cristianismo? Por meio de decapitação, que aliás é uma característica do Estado Islâmico? E por que estas sociedades secretas e esses maçons honram o Islã com esse chapéu turco, o fez, que é um símbolo do derramamento de sangue dos cristãos lá no rio Fez? Então, sabemos que os escalões superiores da maçonaria são luciferianos. Sendo assim, eles têm a mesma doutrina que os luciferianos. Eles colocam o Alcorão e a Bíblia no mesmo nível, porque ensinam as mesmas doutrinas conforme interpretada pelo catolicismo, e não propriamente a Bíblia. Tenho duas perguntas. Uma é sobre a marca da besta. Como o Islã vai aceitar essa marca? Como eles vão fazer para implementar essa marca da besta? E a outra pergunta tem a ver com o que você já falou com o Shabazz, que é, já ouvi pregadores da nossa denominação dizendo que a razão pela qual nós temos semelhança entre o nosso Deus e Alá é porque a raiz da palavra Deus, na verdade, é mais pagã do que a palavra Alá. Isso é verdade? Será que vocês poderiam explicar essas duas questões? O que nos diz? Isso é lamentável. Veja, a palavra inglesa God é apenas uma palavra neutra na língua inglesa que evoluiu. Essa palavra representa qualquer divindade em qualquer religião, obviamente. Você pode usar isso como argumento, mas não é um argumento forte, isso não é teologia. Isso não é fazer um estudo sério da palavra. A palavra Allah, por sua vez, é anterior ao Islã. E o nome Allah tem um endereço, tem uma direção. Quando você diz Buda, todo mundo sabe de quem você está falando. Quando diz Allah, todos sabem de quem está falando. E Maomé, o profeta do Islã, o nome dele era Abdullah, que é uma palavra árabe que significa servo de Allah. E, obviamente, o pai dele tinha esse nome porque era um sacerdote que servia Allah. O Allah pré-islâmico na Arábia. Isso significa que Allah já era adorado pelos árabes antes mesmo do Islã se tornar uma religião. Não se pode colocar a carroça na frente dos bois. O pai de Maomé nasceu antes de Maomé, e ao nascer lhe deram o nome de Abdullah. E quando Maomé entra em cena, e eu sei que há historiadores que até questionam a existência de Maomé, ou mesmo se Meca sequer existiu, mas enfim, quando ele entra em cena em Meca, ou Mecca, seja lá como você pronuncie, ele vem e lá está um prédio quadrado, o Kaaba. E os árabes daquela época adoravam 300 divindades. E a principal divindade que eles adoravam era Allah. Era uma pedra preta, que na verdade é um meteoro que caiu do céu, vindo do espaço. Eles encontraram esse meteoro, que é metálico e preto,
e o colocaram em Cabé e disseram: esse é o Deus que desceu da lua, e o começaram a venerar. Então Maomé entra em cena e rejeita 299 deuses. Mas com o único que sobrou, ele disse: essa pedra não é Alá. Ela é o olho de Alá. É por isso que em Kaaba, se você fizer a pesquisa, aquela pedra preta está envolvida em um olho dourado, no formato de um olho, e fica em Kaaba. E todo muçulmano fiel vai à peregrinação até ali, e a circundam por 7 vezes, adorando aquela pedra. Portanto, Alá é anterior ao Islã. Algumas pessoas chegam a argumentar que Elohim é uma forma de Alá. É claro que não é. Isso é um verdadeiro absurdo. Tem muita gente que está desesperada para unir esse mundo dividido em uma bagunça ecumênica, achando que estamos dispostos a simplesmente negar todas as diferenças em nome da unidade. Mas não pode haver unidade enquanto a verdade está sendo comprometida. E esse é o grande problema que enfrentamos em nossa igreja também hoje em dia. Eu não estou condenando a igreja adventista. Eu amo essa igreja. Todos nós servimos a igreja de Deus e continuaremos a servi-la. Mas dito isso, dentro dela há alguns que criam problemas e temos que denunciar essas ideias erradas. Eu penso exatamente a mesma coisa. Eu já vi altos funcionários dentro de nossa igreja que vieram até mim dizendo que o muçulmano não precisa sair do Islã, porque a diferença entre as duas religiões é apenas cultural. Ele pode continuar indo à mesquita e fazendo seu culto. Mas veja, eu era católico e tive que sair dessa religião. Eu não posso fazer parte do catolicismo romano, que é a besta do Apocalipse. E tem o dragão que lhe concedeu poder e trono de grande autoridade. Eu não posso permanecer em um sistema desses. Eu devo me separar. E é a mesma coisa com o Islã. Você mencionou os olhos. Os olhos são muito importantes. Vamos de volta ao catolicismo. Qual a importância do olho que tudo vê no catolicismo? Ele tem uma enorme importância. Você o vê lá em muitas e muitas vezes. É claro, ele foi aperfeiçoado no jesuitismo. Em cada conclave jesuíta existe o olho que tudo vê. E porque, curiosamente, esse mesmo símbolo também existe na maçonaria, que, por sua vez, é basicamente adoração a Lúcifer. Por que você encontra esse símbolo tanto no catolicismo quanto no mundo ocultista? Então, todas essas coisas apontam para uma forma básica de adoração, que é o luciferianismo. Agora, se a verdadeira divindade servida por essas entidades é Lúcifer, e eu não consigo enxergar de outra forma, porque eles acreditam em sua doutrina e seguem as mentiras da serpente do Jardim do Éden e as imortalizam em suas doutrinas, então eles devem ser luciferianos de coração. Essa é uma doutrina esotérica que são ensinadas aos iniciados. Mas existe uma doutrina exotérica que engana aqueles que não são iniciados. E eu acredito que exatamente o mesmo que aconteceu no catolicismo acontece no islamismo. Essas pobres pessoas têm que passar por rituais. Elas precisam ter seus horários de oração em locais específicos. Se você seguir esse ritual, tudo ficará bem. O catolicismo é a mesma coisa. Se você reza o terço, se vai à missa, se faz sua peregrinação, aí você ganha pontos e recebe a absolvição do purgatório. O mesmo acontece com o Islã. Você precisa fazer uma peregrinação. É uma religião de obras, não é a religião da Bíblia. Portanto, estes nossos irmãos que pedem a bênção de Alá, por exemplo, estão inadvertidamente, na minha opinião, praticando o que o mundo ocultista pratica. É isso que o catolicismo pratica. É um precedente muito perigoso. No fim, só existem 2 sistemas. Um deles se baseia
na fé no Messias e na obediência aos seus preceitos. Todo aquele que se desvia da obediência aos seus preceitos e da aceitação de sua expiação, do seu sacrifício, faz parte de uma falsa religião, seja qual for o nome dela. Sim, com certeza. E sabe, Walter, você mencionou sobre os gênios em sua leitura do Alcorão. Quando eu era criança, eu lembro que a gente sempre tinha medo dos gênios que viriam nos buscar e tudo mais. Mas a gente não pensava em anjos caídos. Os anjos foram meio que descartados. Os gênios eram aqueles que representavam o bicho-papão de quem você tinha que ter medo, né? E o diabo se esforçou muito para desviar a atenção de si mesmo. Ele se esconde e cria outras coisas assustadoras para controlar as pessoas pelo medo. E todas as falsas religiões controlam as pessoas por meio do medo, inclusive o catolicismo. Se você não obedecer, você vai queimar no inferno. Você vai para o purgatório por milhares de anos, ou isso ou aquilo. Eu me lembro de que pouco antes de eu me tornar adventista do sétimo dia, eu costumava orar para Allah e eu literalmente me batia, tentando apaziguar a sua ira para que ele me ouvisse. Acontece que ele não me ouvia. Foi aí que eu caí no chão e comecei a chorar e eu parei de chamá-lo de Allah. Passei a usar a palavra Deus. Isso é um exemplo perfeito, porque no meu caso, na minha experiência, quando eu encontrei Jesus, eu estava literalmente invocando Allah, mas nada acontecia. Eu chorava, eu soluçava, batia no meu corpo, eu queria perdão, eu tinha que ser perdoado, eu tinha 18 anos. E durante aquela experiência traumática que eu vivenciei, eu acabei desistindo. Eu caí no chão e chorei como um bebezinho. E as minhas últimas palavras naquele choro foram... Veja, eu já estava desistindo, foram minhas últimas palavras. Eu não disse mais Allah, eu usei a palavra Deus, que é neutra. A palavra Deus é neutra, obviamente. Eu disse, Deus, por favor me ajude. E no mesmo segundo, Jesus aparece no meu quarto. Literalmente, fisicamente. Eu estava lá rezando há 40 minutos, Alá, 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 batendo em mim mesmo, chorando, pedindo ajuda, nada aconteceu. Se Jesus tivesse aparecido enquanto eu dizia Alá, ele teria negado a si mesmo. E eu teria continuado um muçulmano. Eu jamais teria me tornado cristão. Mas Jesus se manifestou como Jesus, não como Alá. E isso mudou minha vida. Minha vida mudou, me tornei um crente, e eventualmente todos os membros da minha família também, um por um. E eles também encontraram Jesus em seus sonhos. Então, essa questão de Alá é muito clara. Até mesmo um imã muçulmano concordou comigo, apesar dele enxergar isso como a favor da teoria dele. Mas o último ponto que realmente se destaca nessa discussão, da mesma forma, é a escatologia. O entendimento escatológico do Islã sobre o que acontece no fim da vida. É o momento que tudo termina, o julgamento chega, etc. E por causa disso, há muitas pessoas em nossa igreja que dizem: nós somos iguais aos muçulmanos, eles têm a mesma escatologia, eles também acreditam que Jesus vai voltar, etc. Mas a questão é, realmente a mesma coisa? A nossa escatologia e a deles são a mesma escatologia? Eles estão ensinando a mesma coisa? Será que os muçulmanos têm uma teologia na qual possamos nos basear? Será que eles têm uma compreensão teológica sólida, linha por linha, um pouco aqui, um pouco ali? Como o Walter mencionou anteriormente no programa, no Alcorão, você não encontra muitas coisas. Na verdade, o Alcorão foi escrito de uma forma muito confusa. Não há linha de raciocínio. As ideias lá são todas desorganizadas. Não existe teologia.
Não há linhas sobrepostas, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali, para você comparar versículos e chegar a uma conclusão teológica. Não há necessidade de 2 ou 3 testemunhas concordarem para estabelecer coisas, que é a maneira como nós cristãos estudamos a Bíblia. Então nós temos que conversar sobre essas coisas. Eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer sobre a escatologia do Alcorão da Bíblia e a suposta segunda vinda, que é quando o Mahdi retornará. E Jesus virá logo atrás dele e aí finalmente o fim chegará. Muito bem, vamos analisar esses dois aspectos sobre a escatologia, a Bíblia e o Alcorão como livro. Primeiro vamos analisar o Alcorão e a Bíblia como livros. O catolicismo não aceita a Bíblia como a norma, apenas no sentido de que está em harmonia com a tradição deles. Portanto, no catolicismo, a tradição está acima da Bíblia. Mas na verdadeira religião, a Bíblia está acima da tradição. Nós temos que nos acomodar à Bíblia. Já no Alcorão, como você disse, há muitas coisas confusas. Eu acredito que o Alcorão também confunde Maria com a irmã de Moisés. Ela é vista como a mãe de Jesus numa parte muito posterior. Então, há muitas coisas confusas no Alcorão. O valor do Alcorão na vida islâmica é basicamente em canção. Existe uma leitura divina do Alcorão que é realizada. O método da leitura é mais importante do que o conteúdo que está sendo lido. A maneira como você pronuncia, como você canta, etc. No catolicismo é a mesma coisa. No catolicismo há o que se chama de lectio divina, leitura divina, onde os salmos e os versículos da Bíblia são cantados num estilo específico de canto. Isso tem relação com o Islã. É exatamente a mesma coisa. Eles têm um cantor e outra pessoa que responde. E é a mesma coisa com o Islã. Portanto, é exatamente igualzinho ao catolicismo. O catolicismo é uma religião pagã, não é cristianismo. Então, esse é o ponto principal. Quando se trata de escatologia, muitos no Islã anseiam pela vinda de Jesus, porque no Alcorão, Jesus irá punir qualquer pessoa que o tenha deificado. Então, no Islã, a vinda de Cristo, na verdade, é uma punição. Ele vem para punir aqueles que o adoraram como uma divindade. Enquanto na Bíblia, ele vem para reunir aqueles que o adoraram como divindade. Então, é o oposto. Então, a escatologia do Alcorão é a destruição do cristianismo e a sobrevivência do islamismo. Enquanto que na Bíblia são todos aqueles que entram em harmonia com Deus e seguem os seus mandamentos e aceitam o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, que serão acolhidos no reino de Deus. É uma mensagem universal de salvação e não de destruição de um em favor do outro. Muito bom. Louvado seja Deus. Está corretíssimo. Muito bom. Esse sim é o propósito do Islã. É eliminar a divindade de Cristo. 5 vezes ao dia, quando o chamado para oração é feito nas minaretes de todas as igrejas, as mesquitas ao redor do mundo, e com os xiitas é 3 vezes ao dia, parte desse chamado à oração é a reprovação de qualquer pessoa que afirme ser igual a Allah. Allah não tem ninguém igual a ele. Eles proclamam isso 5 vezes ao dia nos minaretes. Então veja que o propósito total da existência do Islã é negar a divindade de Cristo. Esse é o propósito fundamental do islamismo. E também criar uma barreira contra o crescimento do cristianismo protestante no Oriente. Ele transformou-se num muro. Outra coisa interessante sobre a escatologia do Islã é o ensino de que, quando o Mahdi vier, Cristo virá logo após ele.
E então o propósito fundamental de Cristo é cumprir tudo o que o Mahdi disser. E o mais importante do que ele disse é destruir os que o desafiaram. Ah, e ele também matará 70 mil judeus. 70 mil judeus. E ele também matará todos os porcos da terra. Todo animal quadrúpede que chamamos de porco será morto. Todos os porcos, javalis, todos eles. E quando Jesus matar os porcos, o trabalho dele estará concluído. Essa é a missão de Jesus, matar porcos e judeus. E aí ele vai se casar, ter filhos e morrer depois de 40 anos. Mas o Mahdi vai viver para sempre. E eu pergunto àqueles de nossa própria igreja que ensinam que a nossa escatologia é semelhante a deles, vocês veem mesmo semelhança nas duas coisas? Como é possível comparar as duas coisas? E no mundo esotérico e em algumas denominações que se autodenominam cristãos, e não são, obviamente, existem esses dois filhos de Deus. Um deles é Jesus, o outro é Lúcifer. E eles acreditam que Lúcifer era o mais velho, o verdadeiro filho de Deus. Jesus é o usurpador. E Lúcifer retomará o seu trono. Bom, existem até denominações que se dizem cristãs que creem nisso, mas não vamos entrar em detalhes. Mas a questão é que o mundo esotérico crê nisso, e, portanto, eles adoram Lúcifer como o vencedor final. E como você acabou de explicar, este Imam Mahdi que virá, e Jesus logo após ele, ora, isso não é uma representação da mesma coisa, onde Lúcifer é o verdadeiro filho de Deus, segundo eles, é claro, aquele que vive para sempre, e já o outro é denegrido perante a humanidade e morrerá e desaparecerá do palco da história. Bom, todas essas religiões existentes negam o verdadeiro Cristo. Eles o rebaixam? E a mais enganosa é o catolicismo. E é isso que o torna o filho da perdição, o negador, o traidor de Jesus Cristo. Essa expressão, filho da perdição, é usada apenas para Judas e para o homem do pecado. Eles fingem adorar Jesus, enquanto desviam, na verdade, a adoração para Maria e outras entidades, como os santos que já faleceram. Eles negam a divindade, a verdadeira divindade autossustentável de Cristo, e o transformam em um ser criado, ensinando isso ao mundo cristão como se eles mesmos fossem cristãos. Mas, na verdade, eles são inimigos de Cristo, são luciferianos em sua adoração. Eu conheci um homem que cresceu em uma família de imãs. E ele me contou que uma vez viu um grupo de imãs de sua família adorando uma forma secreta de Alá, que basicamente era ocultista. Ele viu isso nos bastidores e, como ele ouviu essa conversa, ele acabou tendo que participar desse ritual e se tornar um iniciado. Então, pelo que eu entendi dessa história, e é uma fonte muito confiável, você também tem uma representação esotérica e uma exotérica nessa religião. Uma para os iniciados e outras para os não iniciados. E, obviamente, a maçonaria tem um papel muito importante no Islã. Por isso que você tem lojas maçônicas islâmicas. Mas nos bastidores, na verdade, eles são apenas um em adoração. Mas externamente não são. E eu acho isso fascinante. Portanto, no meu entendimento, só existe uma religião verdadeira, que é corroborada não apenas pela fé, mas também por dados históricos reais e dados proféticos. E você só encontra essa religião verdadeira na Bíblia, em nenhum outro livro. Amém, amém. Louvado seja Deus. Eu me sinto tão abençoado por passar esse tempo com vocês, meus amigos. Foi muito incrível mesmo, maravilhoso. Eu queria dizer que
Em nossa missão de alcançar pessoas, sejam elas católicas, muçulmanos, protestantes, budistas, hindus, quaisquer que sejam, essa verdade vai prevalecer. A verdade sempre prevalece. O erro não tem lugar. Ele não pode substituir a presença da verdade. Alguns acham até que o erro vai vencer. Muitos me perguntam, como você prega para um muçulmano? E eu respondo, leia a Bíblia. Deus prometeu que se você lançar o seu pão, ele voltará para você. Jesus disse que a palavra de Deus não volta vazia. Então, a palavra pregada aos muçulmanos não voltará vazia. Mas muitos têm medo de pregar a Bíblia para eles. Mas você mesmo tem uma experiência com aquela mulher árabe que você deu estudo bíblico para ela. Então é isso, não há nada mais a fazer, é pregar a Bíblia para eles. Este é o verdadeiro fundamento da nossa fé, é a palavra viva de Deus, ela tem poder. Toda vez que abro a Bíblia, ouço ruídos, não psicológicos, mas espirituais. Ouço os ruídos das feras, eu vejo as nações, eu vejo o futuro, o passado, vejo a história, vejo a verdade de Deus, vejo a cruz de Jesus, vejo a agonia do Filho de Deus, vejo a sua vitória sobre o pecado, sobre a morte, e vejo que eu posso ter a vida em abundância por meio de Jesus Cristo. E quando compartilho essa palavra com alguém, seja um muçulmano ou não, ela não volta vazia. Haverá um tipo de resposta. Eles podem até negá-la, mas isso já é uma resposta. Mas ela cumprirá aquilo que Deus lhe ordenou. Esta palavra se realizará. Não tenhamos vergonha da palavra de Deus, não vamos escondê-la, vamos compartilhá-la, seja com muçulmanos ou não. Não se preocupe se eles acreditam ou não que a Bíblia é corrupta. Não se importe com isso, apenas leia, porque a Bíblia é contagiosa. Quando você crê nela e com toda a sua força, ninguém pode te negar. Ninguém pode achar de verdade que você está errado. Eu me emociono, mas eu amo esse livro. É maravilhoso. E veja, no dia em que você disse, Deus, me ajude, você obteve a sua resposta. Uma vez sentei-me numa igreja católica e disse, Deus, se o Senhor existe, revele-se a mim. E para onde isso me levou? Para a Bíblia. Eu saí daquele sistema corrupto da mesma forma que o muçulmano deve sair desse sistema, porque ele foi enganado e ele tem que aceitar a verdade como ela está nas Escrituras. Esse sistema está ligado à Babilônia. E a mensagem do segundo anjo é: sai dela. Sai dela. E isso... Veja, eu só quero trazê-los de volta para um ponto específico. Porque a mensagem do terceiro anjo é: não aceitem a marca da besta. Por que um muçulmano... como isso afetará? Na verdade, o muçulmano não tem um dia de descanso. Foi o que o Shabazz disse. Para eles, a sexta-feira é apenas uma oração na hora do almoço. Não é um dia de descanso. E a humanidade precisa de um dia de descanso. E o mundo muçulmano, em união com o Ocidente, já aceitou o domingo como o dia de descanso, também em termos de comércio e setor bancário. Sendo assim, não há razão nenhuma para ele não aceitar a marca da besta do catolicismo. E eles já entraram em união com o catolicismo por meio do acordo abrâmico, Que é coordenado pela Igreja Católica. e você pode ver os prédios que eles ergueram em comemoração ao acordo abrâmico. Eles não são baseados no protestantismo cristão, mas sim no catolicismo. Toda a arquitetura, tudo está associado a ele. É tudo baseado no catolicismo, não é bíblico. Obrigado, Walter. Foi bom você dizer isso porque eu ouço essa pergunta o tempo todo. Muitos acham que esse negócio da sexta-feira vai impedir os muçulmanos de aceitarem a marca da besta, o domingo, mas não vai. E porque estamos lidando com uma situação muito difícil para alcançar as pessoas, aqueles que estão naquela região, Deus está tendo que intervir literalmente por meio das visões, sonhos que as pessoas acabam tendo.
Isso não seria também o cumprimento da profecia de Joel? Que os jovens, os homens e as mulheres teriam sonhos, que Deus os guiaria? Porque o negócio de Deus é salvar almas, não é condenar almas. Ele não veio para condenar, veio para salvar. E ele é um Deus de amor, é um Deus de igualdade. E o mundo islâmico precisa ser libertado das amarras de sua teologia, assim como os católicos precisam ser libertados, ou o ocultista, ou o hindu, ou o budista, ou o xamã, ou como quiser chamá-los. Os judeus também. Ou os judeus, todos eles. Os judeus reconheceram que a época de Daniel capítulo 9 passou por causa da incredulidade deles. Não! Volte a crer, aceite o Messias. O Messias estava prefigurado em seu sistema sacrificial. Não aceitem essa ideia de um falso Messias que ainda virá para eliminar os seus inimigos para que vocês possam governar sobre a terra. Somos todos do mesmo sangue, todos somos filhos de Deus. Ismael é filho de Abraão. Mas a ascendência de Abraão remonta à sua condição de filho de Deus, pois foi criado por Deus por meio de Adão. E também na aliança que Paulo menciona em Gálatas, os dois pactos, aquele do Monte Sinai, Agar, porque ele diz que Abraão teve 2 filhos, e aí ele fala sobre Isaque e sobre Ismael. E aí ele fala sobre Jerusalém acima, e depois fala sobre o Monte Sinai. Um tem a ver com a servidão, o outro com a liberdade, e um persegue o outro. E aquele da escravidão persegue o que é livre. Então, para aqueles que afirmam que Paulo ensinou que o Islã é a religião que veio de Deus, aqui Paulo faz uma distinção clara entre essas duas alianças. Ele chama uma delas de Agar, ou melhor, Ismael, e a outra de Isaque e Jerusalém, que está acima, nossa mãe Jerusalém, que está lá em cima. Portanto, a liberdade para os muçulmanos só virá quando eles encontrarem com Cristo, assim como eu fiz. E assim como milhões de outros muçulmanos que estão se convertendo ao cristianismo, eles estão sendo libertados, eles deram um passo adiante na direção da liberdade e de Cristo. Eu poderia acrescentar que quando Jesus me revelou o sábado, na noite em que ele me mostrou o sábado, foi em um sonho. E neste sonho, e veja, um comportor adventista já havia me falado sobre o sábado, mas eu não tinha certeza se era verdade ou não. Aí eu orei e perguntei a Jesus: Senhor, mostre-me se o sábado é a verdade, se é o seu dia mesmo. E naquela noite ele me deu um sonho, e neste sonho ele me mostrou o sábado. Eu estava exatamente ao lado de uma igreja adventista do 7º dia, e era sábado. Mas o dia estava cheio de vida, havia uma energia elétrica pulsando no ar. Algo que só se pode ver com olhos espirituais. E em meu sonho foi-me dado um olho espiritual, e então Deus me mostrou a Bíblia, e ao lado dela os escritos daquilo que chamamos de espírito de profecia. E veja, eu não tinha ideia do que era esse espírito de profecia. Isso foi me mostrado no sonho antes de eu ter qualquer conhecimento sobre isso. Neste sonho me foi mostrado o porão de uma igreja. E mais tarde, ao ser batizado em uma igreja, um dia eu desci no porão dela, onde eles faziam confraternização, porque eles costumavam fazer junta-panelas naquele porão. E era exatamente o mesmo porão que eu havia visto em meu sonho. Eu nunca havia estado lá antes. Tudo me foi revelado em um sonho. Eu conheci os escritos do Espírito de Profecia, os escritos de Ellen White, em meu sonho. Então, Deus está agindo. Assim como ele mencionou no livro de Joel, sim, isso está acontecendo em grande escala. E por que está acontecendo tanto com os muçulmanos? Parte da razão é porque Deus disse a Abraão que por tua causa abençoarei o teu filho Ismael. Deus nunca planejou que houvesse um filho Ismael. Mas Abraão e Sara decidiram
tomar as coisas em suas próprias mãos e serem Deus por um momento. Eles acreditaram em Lúcifer. Eles quiseram resolver o problema eles mesmos. Vamos fazer nós mesmos um filho. Não vamos esperar a promessa de Deus. E aí acabaram tendo um filho por meio de Agar. E assim eles colocaram Deus em uma situação difícil. Assim como Pedro colocou Cristo em uma situação difícil quando se gabou de que Jesus pagaria os impostos. Pedro não deveria ter dito aquilo, mas já que disse, vá lá, pesque um peixe e vai achar o dinheiro na boca dele, e com ele pague os seus impostos e os meus. Abraão e Sara fizeram a mesma coisa. Eles colocaram Deus em uma situação muito delicada. E agora Deus diz, muito bem, Abraão, por sua causa eu vou abençoar Ismael. Eu vou abençoá-lo, mas ele não é a bênção escolhida. Essa bênção virá por meio de Isaque. E por causa dessa promessa, Deus está agindo com muita diligência para levar o Evangelho de Cristo aos muçulmanos que têm um acesso muito complicado. E graças a Deus pelo sucesso que ele está tendo. Eu concordo plenamente com você. O que eles precisam entender a respeito do sábado é que o sábado é o descanso de uma obra concluída por Deus e não uma obra concluída por nós. A religião pagã, toda religião falsa, baseia-se naquilo que nós podemos realizar. E Agar representa o esforço de Abraão para cumprir a promessa de Deus, enquanto Sara representa a promessa de Deus de que até mesmo as estéreis serão capazes de gerar vida. E essa é a salvação pela fé comparada com a salvação por meio de seus próprios esforços. Por isso, a religião católica é uma religião de rituais e sacramentos, atividades cerimoniais, peregrinações, indulgências, e o Islã é a mesma coisa. É uma religião de rituais, de obras, de peregrinações, de esforço próprio. E Deus deseja tirar as pessoas desse tipo de religião. Para eles, o sacrifício supremo é dar a própria vida pela causa de Alá. Aí o sujeito vai direto para o céu. É assim que funcionam essas religiões. Mas essa religião não é da Bíblia. Não é a mesma divindade da Bíblia. Qualquer pessoa que ensine isso está sinceramente enganada ou está enganando. Bom, antes de encerrarmos, Shabazz, pode dizer aos espectadores como podem conhecer seu ministério? Sim. Nosso ministério é o Advent Lighthouse Ministries. E seus espectadores podem nos conhecer melhor em nosso site adventistlighthouse.org. E o nosso ministério é basicamente direcionado e adaptado para alcançar muçulmanos, especialmente muçulmanos na língua persa. Existem cerca de 130 milhões de iranianos que falam persa no mundo. E não é só isso. Existe mais coisa, mas este é o nosso objetivo específico. E Deus levantou esse ministério e agora estamos alcançando pessoas de uma maneira sem precedentes. Apoiamos 20 obreiros bíblicos que vivem no terreno desta região, deste país, e eles estão fundando igrejas. Este ano vamos trazer mais, provavelmente, cerca de mais 25 obreiros bíblicos que se juntarão ao número atual. Então, até o final de 2026, vamos ter por volta de uns 45 obreiros bíblicos trabalhando nesse ministério. E Deus tem nos abençoado muito. É Deus que está fazendo isso acontecer. Estamos apenas seguindo suas instruções. O Senhor me abençoou muito. Temos pessoas boas aqui que apoiam o ministério, que trabalham no ministério. Nosso site, nossa conta no Instagram está crescendo muito entre aqueles que falam persa, pessoas da diáspora, fora da região 1040, dentro da região 1040, e as pessoas estão ouvindo o Evangelho, elas estão ouvindo as mensagens. Na verdade, o marido de uma das nossas funcionárias
que é iraniano, ele traduz as apresentações do Walter White para o persa. Então agora, Walter, você está falando persa para muitos iranianos. E é fascinante vê-lo assistir os seus sermões em persa, realmente muito bom. Deus está abençoando, nosso trabalho está crescendo e, por favor, continuem orando por nós e continuaremos orando por vocês, é claro. Muito obrigado, foi uma honra falar contigo, Shabazz. É sempre um enorme prazer falar com você. Sei que este programa vai ser polêmico para muitos, mas eu acho que é um desejo sincero nosso alcançar pessoas que têm sido mantidas em escuridão sobre essas questões. E todos têm o direito de ouvir o Evangelho e de escolher por ele. A sua missão é muito importante, Shabazz. Deus o abençoará, porque esta é a mensagem dele. As pessoas precisam ouvi-la. Que Deus te abençoe ricamente em tudo o que você faz. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado por me receberem. Deus os abençoe. Muito bem, vamos orar. Querido Pai Celestial, olhamos para o outro filho e para a turbulência da história e do sangue que foi derramado ao longo dos tempos. Basicamente, o que temos é uma guerra contra o Filho de Deus. E, Senhor, eu oro para que até mesmo esta apresentação seja de alguma forma instrumental para alcançar as pessoas, para que elas possam fazer uma decisão importante nesse tempo em que vivemos. Oro para que abençoe o ministério do Shabazz e que abençoes os esforços e empreendimentos dele para levar as mensagens dos 3 anjos ao mundo. Obrigado, Senhor, por podermos ter essa conversa. Que a tua obra e teu propósito sejam realizados por meio deles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.